Olá, muito bom dia. É uma satisfação estarmos aqui em mais um Você Empreendedor, aqui na nossa querida Cabugi Central de Angicos. Agora são 11 horas e 27 minutos aqui na Rádio de Angicos, aqui na cidade. Estamos mais uma vez iniciando um programa Você Empreendedor, hoje sob o tema Experiência na Gestão Pública, COAI, a Coordenadoria de Assuntos Estudantis da UFESA Campus Angicos. Na oportunidade, prestando aqui entrevista conosco, Fabrícia Dantas, a coordenadora, assistente social do campus Angicos, e o nosso colega Stefson, professor Stefson, que estará também na condução dos trabalhos do programa Você Empreendedor. Graças a Deus, mais uma terça-feira, batendo esse papo com você, dona de casa, você que está no mercadinho, os nossos amigos que não perdem aí um programa Você Empreendedor, como nosso amigo Zé do Milho, a turma do Busão também da UFESA aí, né, que está marcando participação, Doquinha da Portaria, a galera do RU. Então, o professor Joselito, um abraço para o professor João Paulo, né? Para não ficar aquele ciúme. Hoje ele não pode estar presente, mandar para Joselito, tem aquela disputa eles dois, então a gente tem que mandar um alô também. Professor Maristelli também, que sempre tem tido a fidedignidade de participar desse programa, ouvir e participar da audiência. Então é uma satisfação estarmos aqui hoje, a gente bater um papo especial sobre gestão pública. É muito importante, professor Stefson, a gente ter esse papo, né, sobre gestão pública, para a gente discutir iniciativas onde também se pode se empreender na gestão pública. A gestão pública que é um ambiente de muito desafio, onde enfrenta, cada dia mata-se um leão, como tem aquele ditado popular, né? E a gente precisa sempre estar tendo parceria, como a do amigo João Pedro aqui, que está na sonoplastia, apoiando o programa institucional, a rádio, e a gente tem que estar construindo esses laços para poder fazer a gestão pública mais forte e trazer bons resultados para a comunidade, para os municípios, para o país, né? Para apoiar o desenvolvimento econômico e social do nosso povo. Então, Fabrícia, muito bom dia, Fabrícia. É uma satisfação tê-la aqui, fazendo parte do Você Empreendedor. Bom dia, Júnior Anjo. Bom dia, Stefson. Bom dia aos ouvintes da Rádio 104 FM. É uma grande satisfação estar aqui hoje, inaugurando esse quadro. Disseram que eu estou inaugurando, viu? Inaugurando esse quadro e tendo a oportunidade de conversar com a população em geral sobre os serviços que são oferecidos na universidade, né? Então, para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, podendo trazer informação ao nosso ouvinte, tanto ao público interno como ao público externo da universidade, né? A gente rompendo as barreiras, os muros da universidade, trazendo informação. Então, muito obrigada pelo convite e é uma grande satisfação estar aqui, né? A satisfação é nossa, Fabrícia. Inclusive, antes do professor Stefson iniciar com as perguntas, a gente faz essa abertura, essa abordagem inicial. A gente pensou inicialmente acoplado, né? O professor João Paulo disse, não, porque vamos tentar com a COAI. Por que a COAI? Porque a COAI, ela justamente está mais próxima dos alunos. É a coordenadoria que está mais próxima. Quando se pensou essa discussão, Stefson, a gente pensou, porque geralmente se pensa na universidade só a questão de professor e aluno, onde existe toda uma estrutura administrativa por trás para o funcionamento da máquina pública, né? Onde existe todo um investimento, todo um preparo, seja para insumos para acontecer as aulas, equipamentos, seja a questão humana lá da assistência social, seja a questão de infraestrutura das moradias estudantis, as bolsas acadêmicas. Então existe todo um prognóstico, todo um trabalho por trás disso. Então quem está por trás desses muros, né, da universidade e que precisa se apresentar à comunidade. Então partiu aí, a gente pensou na COAI por estar mais próximo para iniciar esses trabalhos, né? Professor Stefson, gostaria, muito bom dia, satisfação tê-lo aqui, meu amigo, mais uma vez. E a condução dos trabalhos agora, das perguntas aí, é contigo. Bom dia, Stefson. Bem, bom dia a todos e todas, né? Mais uma vez aqui na 104 FM. E, né, decidimos aqui pela COAI, pelos motivos já, né, que João tinha falado, né? Inaugurando esse novo
esse novo quadro aqui, né, para pegar setores da UFES e mostrar, né, como é que a UFES funciona por dentro, para além da relação aluno-professor, como você falou, né? O que é que faz a UFES acontecer, né? O pessoal pensa na UFES, só pensa mesmo na relação sala de aula e professor. E quais são as pessoas responsáveis por fazer tudo isso acontecer? Então, uma das principais responsáveis aqui, né, nossa assistente social, né, Fabrícia, tenho satisfação, obrigado por ter aceitado o convite. E começar com a pergunta: o que é a COAI e qual o seu propósito principal? Stefferson, mais uma vez é um prazer estar conversando contigo aqui. Nós já tivemos uma outra experiência no podcast Morreu Maria Preá, que foi uma grande satisfação para mim também. Então já somos conhecidos, né, nesse âmbito. Então, a gente fala muito dos nossos cursos da UFES Angicos, que são na área de tecnológica. Nós vivemos o advento da tecnologia. E a tecnologia, eu costumo dizer que a tecnologia que a COAI trabalha é a tecnologia humana. Por trás desses cursos que estudam inovação, empreendedorismo, tecnologia, existem pessoas por trás disso. E por trás das pessoas está a Coordenadoria de Assuntos Estudantis, dando o suporte material e subjetivo para que os nossos alunos permaneçam. Porque sem a universidade vazia, ela não funciona, ela não se sustenta. Então, eu vou só fazer uma breve contextualização. Quem é da década de 90, das décadas passadas, não estou entregando aqui idade de ninguém, né? Não vou dizer nem que eu sou dessa época. Mas acompanhou que, anteriormente, o acesso ao ensino superior público, ele era através... Aliás, o estudante ele precisava se deslocar para os grandes centros. Então, era impensável, há alguns anos atrás, especialmente antes dos anos 2000, alguém cursar o ensino superior público no interior do estado. Para isso, você tinha que se deslocar para as grandes capitais. No nosso caso, aqui no estado do Rio Grande do Norte, para Natal, ou outras mais próximas, né? Ou Mossoró, né? Então, a partir dos anos 2000, com o processo de redemocratização do ensino superior, essa foi uma realidade que foi se alterando com a interiorização do ensino superior público, né? E a UFESA, o campus Angicos da UFESA é uma dessas realidades, né? Uma das cidades do interior do estado que foi contemplada com a instalação de uma universidade. Então, apesar de estarmos no interior do estado, Sertão Central, né, no coração do Rio Grande do Norte, onde, obviamente, o custo de vida é mais baixo do que o deslocamento para grandes capitais. Nós temos estudantes hoje que não precisam se mudar para Angicos, porque estão localizados, são das cidades aqui do entorno, né, e conseguem fazer esse trajeto com tranquilidade. Mas, apesar disso, nós temos aqueles que são originários de cidades mais distantes, né, e que precisam do suporte material para se manter no seu curso, para concluir o tão sonhado curso de graduação. E quando eu falo de assistência estudantil, nós temos um entendimento ampliado. E não é apenas o comer, o morar, o assistir materialmente que é responsável por essa permanência. Né? A gente entende a assistência estudantil com um conceito ampliado de atender às necessidades, não só materiais, mas as necessidades subjetivas também, né? Aquelas necessidades mais pessoais. Então, a assistência estudantil surgiu nesse advento de redemocratização do acesso ao ensino superior, onde se verificou que não adiantava abrir universidades, não adiantava ampliar o número de matrículas, não adiantava ampliar o número de estudantes, se não fosse possível garantir a permanência dessas pessoas. Então, a Coordenadoria de Ações Estudantis, a COAI, trabalha diretamente com essa permanência, né? O nosso objetivo é fazer com que as pessoas cheguem até aqui e fiquem até a conclusão dos seus cursos, né? Então, atuando nessa assistência material, objetiva, mas também subjetiva. Entendi. Muito bom.
João Paulo, muito bom dia. Você entrou aí na... Tá me ouvindo, João Paulo? Estou ouvindo sim. Pronto, João Paulo vai fazer uma... A gente fez a abertura já do programa, mas João Paulo quer trazer um pouquinho só dessa discussão, como foi esse quadro, da experiência na gestão pública. Pode falar, João Paulo. Isso, Zé. Todos, né? Eu gostaria de aproveitar e dar as boas-vindas à Fabrícia, né, que vem falando sobre esse importante projeto, né, da COAI, a Coordenadoria de Assuntos Estudantis. E eu gostaria só de explanar o quadro que a gente inicia hoje, né? Hoje a gente inicia o quadro Experiências na Gestão Pública, onde a gente vai trazer no programa Você Empreendedor, vamos falar um pouco sobre gestão. E a gestão, né, dentro da área da administração, ela é uma área que se enquadra tanto a empresas públicas, empresas privadas e até mesmo empresas do terceiro setor, como ONGs, fundações, associações, empresas filantrópicas. Então, tudo está dentro de um mesmo rol de experiência na área de gestão. E aí esse quadro, Experiências na Gestão Pública, é uma forma de a gente falar um pouco sobre as experiências da gestão pública, especificamente da nossa universidade, a UFESA Campus Angicos. Além do mais, é uma oportunidade, né, da comunidade que nos ouve, a comunidade de Angicos, da região e a comunidade da própria universidade, conhecer a universidade por dentro, né, conhecer os projetos, as ações, que são ações empreendedoras e muitas vezes inovadoras, que a gente desenvolve dentro de uma área de gestão, especificamente para a gestão pública. E a gestão, ela é possível, tanto a gestão pública pode servir de experiência para a privada, como a privada para a pública. Então, a partir dessa terça-feira de hoje, a gente vai vir com quadros mostrando alguns dos setores da universidade e as experiências, como, por exemplo, hoje a gente está ouvindo a COAI, a Coordenadoria de Assuntos Estudantis. Então, seria só para contextualizar o nosso tema, né? Esse eixo que inicia hoje, e dar as boas-vindas para a nossa assistente social, a Fabrícia Dantas. Logo mais eu estarei aí em Angicos, já estou pegando estrada, Deus quiser, já estou por aí para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos. Ok, pessoal? Então um abraço, Stephenson, um abraço, José Anjo, um abraço, Fabrícia e todos que estão nos ouvindo. Valeu, João Paulo. Obrigado pela participação. Um abraço, boa viagem. Vem com Deus. Fabrícia, antes de você falar... Fabrícia falou uma coisa aqui, Stephenson. Pegando uma pauta aqui na conversa dela, eu nem olhei nas perguntas, só para ter uma ideia da importância do apoio da assistência estudantil, a questão humana, né? A questão de manter o aluno na universidade, de fortalecer esse laço da instituição com o aluno. A COAI, ano passado, a gente fez um levantamento junto à COAI de informações de quanto é que se pagou de bolsa ano passado. Você lembra, Fabrícia, desse dado? Considerando a prestação de contas do ano de 2024, que todo ano nós prestamos conta ao MEC de todo o recurso público que entrou e como ele foi gerido, como ele foi gasto. E ano passado nós tivemos, foi na casa de 700 mil reais pagos em bolsas e auxílios diretos. Ou seja, pago diretamente ao estudante. Então, nessa conta aí, de 700 mil reais, não entra o restaurante universitário e a moradia estudantil. Apenas as bolsas e auxílios que são pagos em pecúnia, né, diretamente ao estudante. Eu quis destacar... No Pix. Não é Pix ainda. Eu quis destacar isso aí só para ver o impacto econômico também da universidade dentro da comunidade, né? No sentido de fazer o comércio local girar. Porque o aluno ele vem, se estabelece no município de Angicos, ele vai gastar aqui no município. Então aí são cerca de 700 mil reais injetados diretamente na economia só com bolsa para aluno. Então só para a gente ter uma dimensão da importância econômica hoje que a universidade tem, um impacto direto, né, no fomento da economia local, né? Então é uma estrutura muito grande que existe, professor Stess, para poder fazer a universidade se fortalecer, inclusive fortalecer as pessoas que têm mais dificuldade social, né? Então, para que essas pessoas possam permanecer estudando, possam avançar no quesito educação. Professor Stefson. É muito importante. Eu, como ex-aluno da UFESA, né, da ESAM, fui beneficiado da COAI, né? Morei na residência por 5 anos, recebi bolsa, né? Eu até brinco que eu só não recebi bolsa maternidade, mas todas as bolsas, que bolsa Xerox na época tinha bolsa, todas as bolsas eu recebia, né? E sem elas
eu não teria condições de realmente terminar, né, meu curso superior, né? Então é muito importante a Coai. Nesse sentido, eu vi que você separa aí prática esportiva, restaurante universitário, moradia estudantil, bolsas e auxílios, serviços especializados. Tem algum que você destaque mais, sem ser, fora o que eu já falei aqui, serviço estudantil, tem algum outro aqui que o pessoal não dá tanta atenção, mas que você gostaria de dar destaque? Stefferson, só antes de responder a sua pergunta, queria só fazer um esclarecimento, né? Que você foi assistido pela PROAI. E aí vou até aproveitar para esclarecer com relação a isso. A COAI, ela é um setor que está vinculado administrativamente à direção do Campus Angicos, porém nós somos uma extensão da PROAI, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que fica na gestão central, localizada em Mossoró. E a COAI é esse órgão descentralizado que assume as funções de uma pró-reitoria, mas no âmbito de um campus, né? E por isso é uma coordenadoria. Então, as decisões administrativas, as decisões de gestão, na maioria das vezes, cabe à PROAI e que descentraliza, né, para os campos, e nós executamos a política de assistência estudantil conforme as diretrizes da PROAI, né? Então, só para esclarecer. Antes da gente entrar ainda nos pormenores das atividades, dos serviços que nós desenvolvemos, eu também gostaria de dizer que eu estou aqui representando uma equipe. Eu sou assistente social do campus, a primeira e a única, inclusive, até o momento. Estou no Campus Angico desde 2013. Agora, dia 1º de julho, eu completo 12 anos de casa e sempre trabalhei com assistência estudantil. Mas, desde 2021, estou como coordenadora do setor. Porém, eu tenho uma equipe que está por trás de tudo isso, né? Fabrícia sozinha não consegue dar conta de todas as demandas. Então, como eu disse, nós somos uma tecnologia social, né? Nós somos as pessoas que estão por trás das salas de aula, digamos assim, né? Quando se fala em universidade, vem muito essa questão, como o Júnior falou, de ensino-aprendizagem, de estar em sala de aula, da relação professor e aluno. E nós também temos um papel muito estratégico que está ali distante dos holofotes, digamos assim, dessa relação que se sobressai, que isso é natural, mas que sem a nossa atuação inviabiliza as condições de permanência de muitas pessoas. Então, hoje nós somos 5 servidores técnicos administrativos na COAI, 3 de nível superior, né? Somos eu, do Serviço Social, tenho o colega Luan, que é psicólogo e é o meu coordenador, o meu vice-coordenador. Temos a Andressa, que é nutricionista e trabalha diretamente na fiscalização do contrato do restaurante universitário. E temos 2 técnicos administrativos da área administrativa, né? Que é Cecília por Deus, e Rubson, que é recém-chegado ao setor, né, o caçula, e faz parte da COAI também, juntamente com Larissa, que é nossa estagiária de pedagogia, né? Somos um setor que, visto a grosso modo, tem bastante gente lá na COAI, mas ainda não é suficiente para dar conta de todo o escopo de atuação, de todas as nossas responsabilidades. Então, já trazendo aí, já respondendo a sua pergunta, né, Stefferson, nós dividimos a COAI em 3 eixos, que são os equipamentos de assistência estudantil, dos quais fazem parte a moradia, restaurante universitário e a quadra poliesportiva. Bolsas e auxílios financeiros, né, o segundo eixo, que é responsável pelo gerenciamento, pela execução do Programa Institucional de Assistência Estudantil, que inclusive vai passar por modificações, né, regimentais. Muito em breve nós vamos fazer o lançamento do novo Programa de Assistência Estudantil com algumas novidades, né, e sempre no sentido de ampliar acessos, né, deixar o acesso às bolsas e auxílios mais democrática. E o terceiro eixo é o atendimento especializado,
que é realizado pelo setor, pelo serviço social e pela psicologia. Às vezes isoladamente, às vezes conjuntamente, a depender da necessidade e da situação. Então, dentro desses 3 eixos, eu não consigo eleger, digamos assim, um eixo, uma atividade dentre os eixos que seja a mais importante. Mas eu vou dizer uma que eu tenho um carinho muito especial, embora dê trabalho pra caramba, sabe, em todos os aspectos, que é a moradia estudantil. Eu considero a moradia estudantil um equipamento muito rico. E não só do ponto de vista material, de garantir a sobrevivência, de garantir o teto, de ter garantido, atrelado a isso, o acesso gratuito ao restaurante universitário, a ter atribuído também o acesso a uma bolsa em pecúnia, que é o caso do auxílio alimentação complementar, aqueles que não têm nenhum tipo de bolsa. Não é só do ponto de vista material, mas do ponto de vista do fortalecimento das relações interpessoais, individuais. A gente trabalha muito para que as pessoas consigam ter relações respeitosas, que cresçam na diversidade, que consigam crescer diante das dificuldades que é o relacionamento humano. Então, eu destaco a moradia estudantil como a ação da COAI de maior alcance, digamos assim, de maior eficácia. Embora isso nos conceda alguns cabelos brancos, né? Muita preocupação, né? Mas eu acredito que a moradia estudantil tem um papel fundamental. Você falou, né? Como da PROAI, COAI. Na casa a minha era COAI mesmo, era exame, entrei na exame ainda. Era PROAI, não, era coordenação, certeza. Era coordenação, porque só se tornou PROAI depois do advento da UFESA. Ah, tá. Aí antes era exame, sou da década de 90, como você falou aí, ó. Não vamos nos denunciar, não, Stefferson. Você falou da moradia estudantil, né, e da importância dela realmente. Sem a moradia, né, muitos alunos não teriam condições de estudar em Angicos, né? Tem alguma história assim que você consiga lembrar, assim, pra gente saber como é que lá, a moradia estudantil, como é que vivem lá? Então, hoje a nossa moradia estudantil, ela tem capacidade para 80 estudantes. Desculpa. 160 estudantes, sendo 80 em cada bloco. A moradia é dividida em 2 blocos, o bloco masculino e o bloco feminino. Então, cada bloco ele é dividido em 4 alas e cada ala tem 5 quartos. Cada quarto acomoda até 4 pessoas. Então, é bem desafiador para esses estudantes que muitos estão na faixa etária entre 19 e 24 anos. Recém-saído do ensino médio, da casa da mãe. Isso, exatamente. E se deparam com uma realidade, digamos assim, inóspita, né? Embora nós tentamos fazer com que esse ambiente seja o mais acolhedor possível, é inegável o choque de realidade, de você sair da casa da sua família, de você sair da casa dos seus pais e se deparar convivendo com cerca de 40 pessoas, né? Então, hoje a capacidade, nós estamos em 50% da capacidade, juntando o bloco feminino e masculino, nós temos 74 residentes, né? O público mais habitado é o feminino, onde nós temos 40 estudantes, e no bloco masculino 34. Então, você, de repente, se vê morando com, no mínimo, 34 pessoas, né, que pensam diferente de você, que têm crenças diferentes da sua, pontos de vista, direcionamentos, enfim. Só uma breve. Quando eu fui estudar na casa, lá na ESAM, em Mossoró, chegou um casal com um filho, eles colocaram as coisas dentro da casa, que eu ia morar com eles. Aí o menino ligou de volta, pai, eu quero voltar no primeiro dia de aula. Ele desistiu, onde viu, você vê, porque o impacto é grande, né?
Ele desistiu do curso no primeiro dia de aula. E quando ele viu as coisas, não que foi ruim, a casa era ótima e tudo, mas ele, pai, eu vou morar aqui com um monte de pessoas, com um quarto aberto, né? Porque é muito... no meu quarto eram 6 pessoas. Então, você vê o choque de realidade que essa pessoa tomou e desistiu do curso na hora. E aí essa sua história me fez lembrar uma outra história também, Stefan, e essa foi a sua pergunta, né? Se tinha alguma história relacionada à moradia, de um estudante que participou do processo seletivo, solicitou a moradia estudantil, mas o objetivo dele era trazer os pais para morar junto com ele na moradia. Né? Ele concorreu e aí quando ele foi chamado, aí foi que ele compreendeu que era um processo individual e que não era possível, né, a gente acolher ele e a família dele. Então essa sua história me lembrou esse episódio. Esse relato, Fabrício, na parte que você está falando aí, só interrompendo um pouco, o tempo da gente tá bem curtinho, Vixe, só tem 8 minutos. E tem outras coisas para você falar. Eu digo, vou já entrar aqui que você gosta de conversar. Eu também, Stefan também, senão nosso tempo é curtinho. Mas aí eu percebi, é muito bacana essa experiência que você trouxe, que aí vai marcando as pessoas, né? Como é importante esse setor, como existe toda uma estrutura e toda uma semântica também por trás para que as pessoas elas estejam conectadas ao ambiente universitário. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí das outras situações, da outra estrutura que existe. Restaurante universitário, existe um trabalho também com práticas esportivas. E por último, a gente faria um fechamento com a questão de bolsa de aluno. Como é que se consegue essas bolsas? Tá bom? Tá bom. Obrigado. Anjo, vou tentar focar. Né? Então, justamente, né? Um outro equipamento muito importante da assistência estudantil é o restaurante universitário. O nosso restaurante universitário, ele é operacionalizado por uma empresa terceirizada, num processo de contratação pública, e a universidade faz a fiscalização da prestação desse serviço. Então, é um serviço essencial para a permanência, uma vez que nós somos uma das poucas universidades, eu não sei precisar o quanto, mas nós somos uma das poucas universidades que faz o subsídio ao valor que o estudante paga para ter acesso à refeição. Hoje o valor da refeição é R$ 14,77 do almoço e R$ 14,70 o jantar. Então, todo e qualquer estudante que tenha a matrícula ativa, que esteja matriculado no Campus Angicos da UFES, ou da UFES, né, em geral, tem acesso a essa refeição no valor de R$ 2,50 o almoço e R$ 2,00 o jantar. Com exceção dos residentes da moradia estudantil que não tem nenhum custo com esse serviço. Então, a segurança alimentar, ela garante essa permanência com maior qualidade, oferecendo uma refeição balanceada dentro dos critérios nutricionais previstos, né? Então, outro destaque das ações de assistência estudantil. Existe também um trabalho com a questão esportiva, né, para os alunos. Como é que funciona isso? Atualmente, infelizmente, nós não temos a figura do técnico desportivo no Campus Angicos. Então, nós trabalhamos com algumas estratégias para que essas práticas, pensando também, principalmente na questão da saúde mental, e aquilo que eu falei também de uma assistência estudantil ampliada, que foca nas necessidades subjetivas também, nós temos algumas estratégias. E aí são selecionados bolsistas, estudantes que têm habilidades com determinadas modalidades esportivas, e eles são responsáveis pela condução desses treinos. Atualmente, nós temos as modalidades de tênis de mesa, futsal feminino, futsal masculino, basquete, vôlei e zumba. Então, atualmente são oferecidas essas 6 modalidades. Todo e qualquer estudante pode participar. Vou aproveitar também para divulgar aqui o nosso site, para os ouvintes que quiserem
já que a gente está aqui com um tempo bem corrido, para os ouvintes que quiserem acessar e ter maiores informações sobre os serviços que são oferecidos na COAI, é a coaiangicos.fessa.edu.br. Então, lá vai estar disponível todos os horários das práticas esportivas, né, dentre todas as informações que a gente está resumindo aqui. E Fabrício, e sobre a seleção de bolsas e auxílios, como é que funciona? Stephenson, semestralmente são abertos editais. O acesso às bolsas e auxílios da assistência estudantil é concedida mediante edital, que é aberto semestralmente, geralmente um pouquinho antes das aulas terminarem. Por exemplo, nós estamos no semestre 2025.1 com previsão de finalização em agosto, não é isso? Pelo calendário acadêmico. Então, final de julho, a PROAI já vai estar publicando o edital para o acesso às bolsas e auxílios para o semestre seguinte, no caso 2025.2. Então, nesse edital estão previstas as vagas para moradia estudantil e as bolsas e auxílios da assistência estudantil, que são bolsa acadêmica e bolsa esporte, ambas no valor de R$500. E as demais modalidades são auxílios. Auxílio transporte, auxílio creche, auxílio acessibilidade. São esses três, né, que são oferecidos semestralmente em edital. Então, para participar, basta ter matrícula ativa, estar matriculada em no mínimo 4 componentes curriculares naquele semestre, preencher o cadastro socioeconômico via SIGA e anexar a documentação comprobatória, que vai estar lá toda descrita e pormenorizada no edital. Fabrícia, a gente tá chegando no final do programa, a gente hoje nem tirou aquele intervalo aí, que a conversa foi boa. Passou muito rápido. E o tempo passou rápido. Estamos chegando aos momentos finais do programa. Gostaria de agradecer a sua participação no programa Você Empreendedor, que você fizesse suas considerações finais. Fabrícia Dantas, caicoense da Gema, coordenadora da assistência estudantil do Campus Angicos, esteve aqui conosco hoje. Fabrícia. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade de trazer a informação ao nosso ouvinte sobre os serviços que são oferecidos, além do processo da educação formal, né, através dos serviços da Coordenadoria de Assistência Estudantil. Para mim é uma grande satisfação, né, como eu já falei desde o início, e gostaria... Ficou aqui um gostinho de quero mais, assim. Gostaria de outra oportunidade de vir aqui para... Ficou pendente, mais um convite, já fica... Você se autoconvidou, já tá recebido o convite, viu, professor? Pois é, né? Então, Uma parte 2 merecida. Sou muito feliz de trabalhar no Campus Angicos da UFES. É um lugar acolhedor. É um lugar que nos dá a satisfação de trabalhar. E trabalhar com assistência estudantil, então, eu acho que eu me sinto muito, muito feliz enquanto pessoa, enquanto profissional, de poder estar à frente desse serviço. E isso não significa dizer que é fácil. Isso não significa dizer que é fácil, porque nós nos deparamos com muitos desafios durante esse processo. E aí, Júnior tem a mania de dizer, mãe de todos. Amém. E eu queria só dizer que eu só tenho uma filha e ela não é estudante do Campus Angicos, então não sou mãe de ninguém. Mas o que eu quero dizer é que o cuidado materno, ele também exige aquelas horas de precisar chamar a atenção, de precisar ser mais incisiva, né, de precisar cumprir aquilo que deve ser conforme as regras regimentais, enfim. Só para fazer esse esclarecimento, viu, Gil? Valeu, Fabrícia. Obrigado. Professor Stephenson, açuense, potiguar, faz as suas considerações finais. Mas obrigado, realmente merece uma parte 2 aí sobre a COAI, né? E vamos aí, obrigado a todos e até a próxima semana. Agora são 12h01. Estivemos em mais um Você Empreendedor e mais uma terça-feira, neste 10 de maio de 2025. Graças a Deus, encerramos mais um Você Empreendedor. Estivemos aqui com o professor Stephenson Carlos, né, com a Fabrícia Dantas, a
Ixi, alguém colocou esse apelido nela aí, a mãe de todos aí do Campos Angicos. Então a satisfação, graças a Deus, a gente bater esse papo maravilhoso junto à comunidade angicana, a você que está nos ouvindo aí. Mandar um abraço especial para minha amiga Delza, aqui do Alto da Esperança, meu amigo Dedé Puliba, também sintonizado na 104,9. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, às 11h20, tem mais um Você Empreendedor. Muito obrigado a todos, até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Você Empreendedor, aqui nas ondas da FM 104,9. Uma realização da Ineagro Cabugi da UFERSA.